Graça e paz, professores e amigos que nos assistem. É um prazer estar com vocês para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Jason, coordenador geral da Escola Bíblica na Assembleia de Deus, cidade de Blumenau. Nós estamos neste primeiro trimestre do ano de 2018 trabalhando sobre a carta aos Hebreus. E eu inicio aqui, na verdade, dando uma pequena dica de metodologia de leitura, porque é praticamente inviável nós trabalharmos com esta lição, lecionarmos dentro da nossa classe, sem ao menos ler mínimo 1 a 2 vezes a carta aos Hebreus. Então, para facilitar a você, professor, seria importante, e esse método eu uso, acho um método interessante, bom para a leitura, para a memorização, entendimento da teologia do livro, você fazer o seguinte: perceber que a carta aos Hebreus possui 13 capítulos. Pois bem, 13 capítulos, faça uma divisão de quantos capítulos você consegue ler por dia. Eu consigo ler 3 capítulos por dia. Então você vai fazer o seguinte: durante 4 dias, você vai ler toda a carta aos Hebreus. 3 dias você vai ler 3 capítulos e o último dia você vai ler 4 capítulos. Ou seja, em apenas 4 dias você leu toda a carta aos Hebreus e aí você pode retornar e fazer novamente essa mesma leitura. 3 capítulos por dia, durante 3 dias, e no último dia, o 4º dia, você faz uma leitura de 4 capítulos. Pastor, eu tenho uma disponibilidade maior. Enfim, pode dividir esses 13 capítulos em 2 dias, 3 dias. Assim, em 1 semana ou 2 semanas, você já terá lido aí 2, 3 ou até mesmo 4 vezes a carta aos Hebreus. Isso vai te clarear, vai fazer com que você tenha uma compreensão muito maior daquilo que o escritor está escrevendo e está deixando como mensagem para os seus leitores, ok? A lição nossa de hoje será a lição de número 3 e, claro, esta é apenas uma pré-aula, apenas com algumas dicas, tirando algumas dúvidas. Mas aqui embaixo no vídeo você tem a descrição do nosso site www.eb-blumenau.com.br. Você acessando, você pode assistir, baixar, fazer download da aula toda, a aula completa e também um PowerPoint, além de algumas dicas extras para o enriquecimento da sua aula. Esta lição nós estaremos falando sobre a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Lição de número 3. Nós temos aí 3 objetivos que a lição nos propõe. O primeiro objetivo é este: apresentar a superioridade de vocação, da missão e da mediação de Jesus em relação a Moisés. O nosso segundo objetivo é exprimir a autoridade maior de Jesus em relação a Moisés. E o terceiro objetivo é esclarecer a superioridade do discurso de Jesus em relação ao de Moisés. Claro, é importante sim você frisar dentro da classe que nós estaremos fazendo um comparativo entre Jesus e Moisés. E, de forma muito clara, existem inúmeras diferenças entre ambos. Porém, o escritor aos Hebreus, ele não tinha o desejo, a intenção, em hipótese alguma, de depreciar Moisés ou diminuí-lo, mas simplesmente expor os fatos de que, ao comparar Moisés a Cristo Jesus, nós temos uma superioridade total e em todas as coisas de Cristo relacionado a Moisés, ok? Fazendo esta introdução, nós vamos para o nosso primeiro tópico. E aí, o primeiro subtópico vai falar sobre uma vocação superior. O tópico é uma tarefa superior.
que vai abranger aí vocação superior, missão superior e também a mediação superior. Então vamos primeiro falar um pouquinho sobre a vocação superior. E a pergunta seria: por que Jesus Cristo possui uma vocação superior à de Moisés? É importante nós percebermos que o escritor aos Hebreus vai, ao realizar este paralelo, de forma muito clara, lembrar e trazer à tona a verdade de que Moisés, na sua vocação, conduzia o povo de Israel ou seja, conduzia no deserto o povo de Israel para um local terreno no qual eles haviam ainda de conquistar. Então, a vocação de Moisés era uma vocação terrena, conduzindo o povo no deserto para a conquista da terra prometida, que era um ambiente terreno, um ponto geográfico terreno. Quando nós olhamos para Cristo Jesus, primeiro o escritor aos Hebreus vai enfatizar que a nossa vocação, ela não é terrena, mas que nós somos participantes da vocação celestial. E aí é importante nós percebermos o seguinte, que Cristo Jesus não está nos guiando para uma conquista terrena, porém, Ele está nos guiando nesta jornada, nesta caminhada, para uma conquista celestial, que está no céu, em Deus. Então, aqui nós já conseguimos perceber a superioridade de Cristo relacionado à vocação de Moisés comparada à de Cristo. Moisés guiando um povo pelo deserto para uma conquista terrena. Cristo Jesus conduzindo o seu povo, a sua igreja, para uma conquista celestial e espiritual, certo? Uma conquista nos céus. Então nós podemos primeiramente fazer esta pontuação. A segunda pontuação falando sobre a missão superior. E aí dentro da missão superior, bem verdade é que Moisés tinha uma missão. A missão de resgatar o povo do Egito e conduzi-los à terra de Canaã, a terra das promessas, certo? Esta era a missão de Moisés, a missão que Deus lhe conferiu, que Deus lhe outorgou. Agora, quando nós olhamos para Cristo Jesus, é extremamente difícil até de nós realizarmos esta comparação, porque a missão de Cristo é totalmente diferenciada e é totalmente superior. E aí eu pontuo pelo menos 3 questões. Cristo veio para conduzir o povo a um local celestial e não terreno. Segundo, Cristo veio para religar o homem a Deus e não julgá-lo. Terceiro, Cristo veio como a última e a única palavra salvadora para os homens. Então veja, a missão de Cristo comparada à missão de Moisés é uma missão extremamente superior, completa e perfeita. Moisés tinha a proposta de tirar o povo do Egito, com o auxílio divino, com todos os milagres que nós conhecemos, e conduzi-los como um líder até a terra prometida, até um ponto geográfico. Jesus Cristo vem com uma missão extremamente superior, a missão de resgatar o homem, de religá-lo a Deus, de ser a palavra salvadora, libertadora e transformadora para a humanidade. Então veja, a missão de Cristo se compõe com uma missão extremamente superior à missão de Moisés. E aí nós entramos no terceiro subtópico, lembrando que esta nossa lição, ela está praticamente embasada toda no capítulo 3 de Hebreus, tá? Então, você deve ler o capítulo 3, 1, 2, 3, 4 vezes, para ter uma compreensão mais clara do que o escritor da lição está trabalhando aqui. O terceiro subtópico, uma mediação superior. Ou seja, quando falamos sobre a função que cada um dos dois exerciam, nós vamos perceber que Moisés, ele foi um grande profeta, ok?
E em alguns momentos nós vamos encontrar algumas referências a Moisés também como sacerdote, como por exemplo Salmos 99:6, onde Moisés vai se colocar diante de Deus e o povo para interceder pelo povo. Quando nós olhamos para Cristo, nós vamos perceber que a função que Cristo veio para exercer é totalmente superior. Cristo não foi apenas um profeta, não foi apenas um líder e não foi sacerdote, mas Cristo foi um sumo sacerdote, ou é o sumo sacerdote. O escritor aos Hebreus, de forma muito clara, vai falar sobre isso. E aí vale nós lembrarmos lá dentro da nossa classe o que é um sumo sacerdote, ou o que era, o que fazia. O sumo sacerdote era o líder espiritual da nação. O sumo sacerdote era o líder também dos sacerdotes. O sumo sacerdote era aquele que entrava uma vez ao ano no Santo dos Santos para oferecer sacrifício por si mesmo e pelo povo. Durante todos os anos, uma vez ao ano, era necessário que este serviço fosse realizado. Moisés não foi sumo sacerdote. Porém, o escritor aos Hebreus vai pontuar Cristo como sumo sacerdote. Aquele que ofereceu sacrifício, e o sacrifício foi ele mesmo, sacrifício perfeito, uma única vez, por toda a humanidade. Sacrifício perfeito, ao ponto que não foi necessário mais oferecer no próximo ano. Mas aquele sacrifício foi suficiente para perdão de pecados, purificação e um novo caminho sendo aberto para o homem se achegar a Deus. Então, quando nós olhamos justamente para a função que eles exerceram no decorrer do ministério, nós também vamos perceber a superioridade de Cristo relacionada à função que Moisés exercia. Ok? Fechando esse primeiro tópico, eu acho interessante que você poderia trabalhar com um quadro e aí realizar uma divisão e colocar Jesus Cristo e Moisés. E aí trabalhando as diferenças de cada um deles relacionado à vocação, à função e à missão. Acho que isso vai clarear melhor o entendimento dos nossos alunos. Quando nós chegamos no nosso segundo tópico, nós vamos estar falando sobre uma autoridade superior. E aqui nós não vamos falar apenas sobre Cristo e Moisés, mas também haverá alguns paralelos ou alguns exemplos do povo de Israel que vão servir de exemplo para a igreja de Jesus Cristo. E aí no nosso primeiro subtópico, do tópico 2, você vai encontrar construtor, não apenas administrador. E aí na Bíblia Sagrada está em Hebreus capítulo 3, versículos 5 e 6, quando o escritor vai pontuar que Moisés era servo na casa na qual Jesus Cristo é o filho. E não apenas o filho, mas é o construtor também. Ou seja, Moisés era aquele que trabalhava na casa como servo, mas Jesus Cristo era o filho e também o construtor da mesma. É interessante a definição que o escritor e teólogo Wisby vai dar justamente nesse ponto de Hebreus 3, 5 e 6. Ele vai dizer o seguinte: Moisés era servo da casa, enquanto Cristo é o filho em sua casa. Moisés era um membro da família desta casa, mas Jesus edificou essa casa. Podemos declarar que Moisés apenas trabalha na casa, da qual Cristo edificou e é o próprio proprietário dela. Então aqui já há uma diferenciação e uma superioridade tamanha. Moisés como servo, trabalhando na casa, enquanto Cristo foi aquele que edificou e é o filho da própria casa. Lembrando que esta casa não está se referindo a uma construção terrena, humana ou física. Esta casa refere-se tanto à nação de Israel como à igreja de Jesus Cristo.
Moisés servindo a nação de Israel, a casa de Israel, Jesus Cristo servindo a toda a humanidade. Tá bom? Aí nós vamos para o nosso segundo subtópico, que vai falar sobre o perigo de ver, mas não crer. E aqui nesse ponto, o escritor vai fazer aqui uma alusão à nação de Israel. E aí é importante você frisar isto. O que vai acontecer é a ênfase do escritor que durante 40 anos este povo caminhou pelo deserto, vendo os sinais, participando dos milagres, sendo envolvido por aquele contexto de mistério, de milagres, de surpresas que Deus proporcionava ao povo. Porém, o escritor aos Hebreus vai pontuar de forma muito clara que eles experimentaram, mas não entenderam. Todos os sinais, olha só, todos os sinais que eles visualizaram, que a nação de Israel, que o povo de Israel visualizou, não gerou mudanças, não alcançou o coração deste povo. A inclinação deles continuava para a desobediência. E aqui o escritor aos Hebreus, fazendo esse paralelo entre povo de Israel e igreja, ele vai trazer um lembrete, dizendo, olha, a igreja de Cristo precisa ter o cuidado para não banalizar o sagrado, não se acostumar com os milagres, com os sinais, com os prodígios, porém, que isso não gere mudança, não traga transformação, não traga mudança interior na vida desta pessoa. É importante nós frisarmos o seguinte: os sinais, os milagres, os prodígios devem gerar em nosso coração a convicção da grandeza daquele que está operando e o temor a Ele. Agora, se não gerar mudanças internas, então esse sinal pouca coisa adiantou. Tá? É importante frisar esta questão aqui. E aí podemos até lembrar de usar o perigo de se acostumar com o sagrado, de se acostumar com o santo, ao ponto que Uzá pensa que a arca era apenas um caixote dentro daquele contexto e que ele podia manuseá-lo de acordo com a sua vontade. Por quê? Porque havia se acostumado, certo? Há algumas interpretações de que a arca havia ficado 20 anos na casa do seu pai, na casa do pai de Uzá. E Uzá, durante esses 20 anos, convive com a arca, se acostuma com a arca e pensa que era apenas um objeto. Há o grande perigo, e o escritor aos Hebreus vai tratar sobre isso, o grande perigo de se acostumar com o sagrado, de se acostumar com o santo, de se acostumar com os sinais, ao ponto que isso não gere mais nada em nós, e que nós, por fim, venhamos profanar aquilo que é santo. Então devemos ter esse cuidado. O terceiro subtópico, você vai trabalhar o seguinte: o perigo de começar, mas não terminar. E aí, novamente, vai ser tratado com relação aos israelitas. Olha só, o perigo dos desvios é exemplificado pelo povo de Israel, que começou bem, mas desobedeceu a Deus e não acreditou nas palavras divinas. Por fim, aquela geração não herdou a promessa que lhe era devida, a terra prometida. Caíram pelo caminho e morreram ao cabo de 40 anos. É importante nós percebermos, quando o escritor aos Hebreus está escrevendo, o contexto neotestamentário estava muito semelhante e caminhando para uma mesma diretriz do povo de Israel. Iniciou bem, iniciou uma caminhada bonita, milagres acontecendo, sinais sendo realizados, Deus os retirando do Egito com mão forte. Porém, no decorrer da caminhada, eles desviaram-se do propósito de Deus para as suas vidas. Não deram ouvidos à voz de Deus e às orientações divinas, não acreditaram. E justamente por isso, durante 40 anos caminharam até que todos fossem exterminados, com exceção de Josué e Calebe.
Dentro do contexto neotestamentário, estava acontecendo muito, a semelhança era muito próxima. A igreja neotestamentária havia começado bem, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, no comungar, estavam vivenciando os ensinos de Cristo, porém, de repente, alguns cristãos começaram a dar ouvido a ensinos judaizantes e legalistas, e começaram a ser desviados, a saírem da direção na qual Deus havia estabelecido que eles trilhassem. Eles começaram a dar ouvidos aos ensinos judaizantes, ao legalismo, e deixar de lado as doutrinas cristocêntricas. E aí o escritor aos Hebreus vai justamente fazer esta chamada. Ei, o importante não é apenas começar bem, é nós chegarmos ao fim da carreira, exercendo uma carreira gloriosa. E aí, claro, a gente pode lembrar lá dentro da nossa classe o texto conhecido de 2 Timóteo 4 e 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Certo? Aí precisamos lembrar os nossos alunos dentro da nossa classe de que, e aqui é importante, professor, nós não podemos apenas interpretar o texto de acordo com a época, mas esse texto também precisa tocar o coração dos nossos ouvintes na atualidade. Nós precisamos trazer a lembrança para os nossos alunos da seriedade em que vivemos, de não apenas iniciar uma caminhada bonita, uma caminhada espiritual louvável, mas que precisamos terminar bem esta caminhada, tá bom? Pois bem, estamos chegando no nosso terceiro e último tópico, falando sobre discurso superior. E aí nós vamos olhar, o primeiro subtópico é o perigo de ouvir, mas não entender. E aí quando você olha para Hebreus 3, você vai perceber o seguinte, principalmente no versículo 7 e 8, algumas orientações. O escritor está falando justamente sobre o perigo de ouvir, mas não entender aquilo que se está falando. Um detalhe é importante você frisar: ouvir, mas não atender. Ou seja, e aí ele vai continuar fazendo este uso da imagem dos israelitas. O povo de Israel ouviu e viu os sinais, presenciou todos os sinais operados por Deus, mas não atendeu para a sua voz. Ou seja, aqui reside uma grande diferença entre você ouvir e entender e obedecer ou praticar aquilo que você ouviu e entendeu. Há uma grande diferença. Não basta apenas entender, não basta apenas ouvir, mas é necessário também praticar. O povo de Israel havia ouvido, entendido, vivenciado, porém decidiu, escolheu não obedecer e não praticar. E o que o escritor aos Hebreus está pontuando, chamando a atenção da igreja de Cristo é justamente para esta questão, de que nós devemos ser não apenas ouvintes, mas sim praticantes. Lembra de Tiago 1:22? E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Somos chamados não apenas para ouvir e entender, mas para praticar, tá bom? Querido professor, aí nós adentramos no nosso segundo tópico. O segundo subtópico e o terceiro subtópico, nós já lecionamos o ano passado em uma das lições que falava sobre as doutrinas. Lembra? Assim cremos, assim viveremos. E trabalhamos justamente sobre a doutrina de Cristo, cristologia. Este segundo subtópico vai falar sobre a humilhação do servo. É importante você aí questionar os seus alunos, se foi você que lecionou já essa lição ano passado, tentar perceber como nós estamos nos saindo muitas vezes como professores. Pergunte para eles, o que significa a humilhação do servo? O texto base é Filipenses, capítulo 2,
versículos 6 ao 8. Leia para eles esse texto. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Leia esse texto, mas leia compassadamente. Leia esse texto e aí pergunte: o que significa este esvaziamento? Esta humilhação, o que significa? Ouça os seus alunos, pois essa lição já foi lecionada em um outro momento o ano passado. Após você ouvi-los, é importante, e aí claro, eu vou frisar aqui apenas duas linhas de interpretação. Este esvaziamento, esta humilhação, também é conhecida no estudo teológico como a kenosis, o esvaziamento, certo? A humilhação do servo. E aí, Filipenses 2, 6 a 8, existe aí algumas linhas de interpretação. Trabalhando apenas duas. Uma das linhas de interpretação vai falar sobre a abdicação da divindade. Qual é esta linha de interpretação? É a ideia de que quando Jesus Cristo tornou-se carne, quando Emanuel se fez homem, então ele abriu mão da sua divindade. Quando o texto está dizendo, segundo esta linha de interpretação, e esvaziou-se, está declarando que Jesus Cristo abriu mão da sua divindade, abriu mão da sua natureza divina e veio apenas como homem a esta terra. Porém, esta interpretação possui um grande problema. Por quê? Porque a natureza divina, ela é imutável, ela não pode ser mudada. Isaías 43:10. É impossível Jesus Cristo, Deus, deixar de ser Deus e posteriormente voltar a ser Deus novamente. O ser divino faz parte da sua natureza. A divindade é o próprio Cristo. É impossível ele deixar de ser. Então, esta linha de interpretação é errônea. A segunda linha, que é a que melhor se adequa a este pronunciamento de Filipenses, de Paulo escrevendo aos cristãos, é justamente a ideia da mudança de forma. Ou seja, Jesus Cristo não abriu mão da sua natureza divina, mas ele abriu mão de usufruir ou de usar os seus poderes divinos enquanto estava aqui na terra. Ele permanecia com a sua natureza divina, e aí, claro, aqui a gente poderia entrar na união hipostática das duas naturezas, a natureza divina com a natureza humana. As duas se uniram, certo? Elas não se aglomeraram e também uma não absorveu a outra, não. As duas continuavam distintas, mas trabalhando em uniformidade, certo? Em uma forma muito harmoniosa, as duas naturezas de Cristo. Porém, nós precisamos pontuar o seguinte: Cristo abriu mão dos seus poderes divinos e das suas regalias celestiais enquanto ele estava aqui na terra. Aí, claro, uma das perguntas que pode surgir dentro da sua classe é a seguinte: professor, então os milagres de Cristo foram realizados como? Pois bem, Lucas 4 vai nos falar o quê? Quando Jesus Cristo entra na sinagoga, pega o livro da lei, em Isaías, e começa a ler, ele diz: ei, o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para... E aí ele começa a trazer as prerrogativas da sua missão: evangelizar os pobres, curar, libertar, dar vista, e aí vai. Ou seja, todos os milagres realizados por Cristo, a autoridade do seu ensino, tudo isto foi realizado sob o poder do Espírito de Deus ou do Espírito Santo. Então, este esvaziamento é justamente Cristo abrindo mão de usar o seu poder, certo? Para viver como um de nós. Porque senão, e aí nós já entramos no terceiro subtópico, ele não serviria de modelo para as nossas vidas.
Terceiro subtópico para nós finalizarmos, o exemplo a ser seguido. Jesus Cristo foi, é e sempre será o nosso modelo. É importante você frisar isso na classe. O escritor aos Hebreus frisou muito bem esta particularidade de que Jesus Cristo é o nosso modelo. Queridos, é bonito a gente ler as histórias, Moisés, Davi, Abraão e tantos outros personagens da Bíblia Sagrada. Mas não podemos perder a consciência que eles foram homens como qualquer um de nós, errantes, falhos, em alguns momentos sendo incrédulos, cometendo algumas atrocidades, ok? É importante nós olharmos sim e termos algumas atitudes que esses homens tiveram de fé, atitude de obediência, mas o nosso modelo padrão, o nosso ideal de modelo é Cristo Jesus, ok? É Cristo o nosso modelo. E aí você pode finalizar esse subtópico frisando que o nosso modelo não apenas praticou, mas ele deixou para nós pelo menos duas orientações a serem vividas. A primeira orientação, Mateus 22:36. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A segunda orientação que o nosso modelo deixou para nós, mas também praticou, é justamente a orientação de amar ao próximo como a si mesmo. Então veja, ele é o nosso modelo, ele pratica e ele deixa orientações para as nossas vidas. Finalizamos esta nossa pré-aula, que os nossos alunos saiam da nossa classe com a compreensão de que Cristo é superior a Moisés em todas as coisas, e acima de tudo isto, que Ele Jesus Cristo, é o nosso modelo a ser seguido, a ser imitado diariamente. Querido professor, foi um prazer estar contigo nestes minutos, que Deus abençoe a sua aula, lhe dando capacidade, lhe dando graça, lhe dando sabedoria, para que os seus alunos possam compreender e serem edificados pela palavra de Deus. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus.